Hoje nós temos uma palavra aqui, uma pergunta. A voz do povo é de fato e de verdade a voz de Deus? Vou perguntar mais uma vez. A voz do povo é de fato e de verdade a voz de Deus? Vou perguntar pela última e terceira vez. A voz do povo, como nós aprendemos desde pequeno, que a voz do povo é a voz de Deus? Tipo assim, quando o povo grita, quando o povo clama, Deus ouve? Não. Deus ouve quando o povo clama, mas Deus não aceita desaforo do povo. Então a voz do povo não é a voz de Deus. O sentido que eles estão falando que a voz do povo é a voz de Deus é dizendo que quando o povo fala, é Deus falando. Não. Quando a Bíblia fala, é Deus falando. Deus não fala com qualquer um. Para começar, ele por ser Deus, ele deve ser respeitado. Nós devemos a ele o devido respeito. Tem uma passagem que ele pergunta: se eu sou Deus, onde está o respeito para comigo? Se você for ver bem, irmão, uma vez eu também fiz uma pergunta para o irmão. O diabo que usa as pessoas é o diabo que usa as pessoas? O diabo que usa as pessoas. Ele pegou e disse: sim. Sim, é o diabo que usa as pessoas. É o diabo que se apodera disso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O diabo só entra aonde ele tem permissão para entrar. Você concorda comigo? O diabo só opera aonde ele tem plena qualidade de comando, onde ele é realmente respeitado, as pessoas fazem a vontade dele. A Bíblia fala da luta, da carne que milita contra o espírito contra a carne. Vamos dar um exemplo. Lá no paraíso, quando Eva pecou, foi o diabo que puxou a mão dela para ela pecar, ou ela pecou por livre e espontânea vontade? Porque a palavra do diabo foi mais forte do que a palavra de Deus na vida dela. E por isso é a nossa situação. Então, meus irmãos, nós somos culpados pelos nossos próprios erros. A Bíblia diz: por que se queixar dos seus próprios pecados? É isso, se eu não me engano, mais ou menos assim, né? Então, tudo que acontece na humanidade é com permissão de Deus, sim. Deus tem o controle de tudo, só que ele está vendo que o povo não respeita como ele tem que ser respeitado e ser visto como Deus. Preste bem atenção. Você se lembra de uma passagem na Bíblia que diz que Deus se arrependeu? Aí eu pergunto: Deus não se arrepende? Mas tem uma passagem que Deus se arrependeu. E sabe onde está? Está em Gênesis capítulo 6. E diz assim, ó. O tema da mensagem é a corrupção geral do gênero humano. Aqui não está falando do diabo. Está falando que o ser humano é que se corrompeu e abriu brecha para o maligno entrar. Hoje, como o irmão também disse, esse mesmo irmão, que as pessoas que se cadastram no exército do diabo para fazer a vontade dele. Por isso essa pecaminosidade aí, entendeu? Dentro das igrejas, as pessoas estudam, faz teologia, estuda um montão de coisa e você vê o que está entrando dentro das igrejas. Concorda comigo? Olha, irmãos, eu não sou pastor, eu sou um servo do Senhor, mas pela misericórdia do Senhor, a gente tem mais ou menos aquilo que o Senhor fala no nosso coração e a gente traz como um sinal de alerta. Preste bem atenção o que diz aqui no Gênesis, no seu capítulo 6. O tema é a corrupção geral do gênero humano, como eu já li, né? Aí diz assim: e aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Olha só, irmãos. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O que diz aqui? E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. No verso 3, Gênesis 6, verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 dias. Você sabe também dessa história, 120 dias? Porque o homem, você não acredita, ele vivia 700, 800 anos. Teve um que viveu, não sei, eu esqueci o nome agora, que viveu 900 e poucos anos. Então, Deus limitou a idade porque o ser humano é muito mau. Se com 120 anos de idade, apenas 120 anos, ele já pronta, você vai ver o currículo do crime de uma pessoa. Ela já cometeu mais crime do que em toda a vida dela. E aí, às vezes, é jovem,
que você vê postando uma arma na mão, achando que pode. Então outra coisa também, um recado aos jovens. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, meu irmão. Você que está na vida do crime, confia nele, mas ele fará. O crime pode te garantir o quê? Eu estou aqui falando sério, eu não estou brincando. O crime pode te garantir o quê? O que o crime pode te garantir? Drogas, não é isso? Deixar sua mãe ou seus pais, né, desgostoso porque criou um filho, não criou um filho para o diabo, criou um filho para servir a Deus. É por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para ainda quando for moço não se desviará dele. Então a pergunta é o diabo que usa as pessoas ou as pessoas se deixam ser usadas pelo diabo? Né? Continua a pergunta, né? Aí vamos repetir aqui. Então disse o Senhor, não contenderá, ou seja, não ficará para sempre, eu não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos, determinado por Deus. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E estes eram o quê? Os valentes que houve na antiguidade. Os varões de fama, viu o Senhor que a aí, olha só, aí diz aqui no verso 5. E viu o Senhor que a maldade, não do diabo, olha só, vamos ver se é o diabo mesmo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era má, só má, continuamente. Então arrependeu-se, no verso 8, ou melhor, no verso 6, olha só, irmão, olha só. Então arrependeu-se o Senhor de ter havido feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Olha a tristeza que o nosso Deus está sofrendo, porque o maior projeto de Deus foi a raça humana, e a raça humana o decepcionou, e continua decepcionando, e está brincando com Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu ouço casos aí que eu fico espantado de pastores, é verdade, de pastores que posam fotos de cuecas na internet. É verdade, se você for ver, é verdade, pesquisar, você vai ver. Mulheres de Deus que cantam no coral da igreja, que ora, e que posam fotos com fio dental, me desculpe falar assim, mostrando tudo na Facebook, na internet. Para quê? Para quê? Para que isso? E não são pessoas novas na fé, que estão começando agora, que essas estão sendo moldadas pelo Espírito Santo. Não são aquelas pessoas que são antigas na fé, que canta, que prega, que diz que também está fazendo, profetizando. E eu pergunto para você, como está a sua vida diante do Eterno? Às vezes, outra coisa também, irmãos, é que as pessoas pensam que Deus é só amor. Mas a Bíblia fala do cálice da ira de Deus que vai ser derramado sobre a terra, sim, porque o ser humano é mau. Eu estava vendo agora no jornal, porque a primeira notícia que a gente vê com a imprensa demoníaca, me desculpe, que para divulgar o sangue, divulgar aquilo que o diabo faz, a imprensa é uma maravilha, né? E aí, então você vê lá que a violência, pai matou filho, filho matou pai, mãe e outras coisas. Você vê a violência, aí eu pergunto, né? Os bandidos que dominam as comunidades, porque quem manda é eles, quem opera é eles e quem faz é eles. E aí, meu irmão, eu pergunto, você tem medo do homem ou tem temor a Deus? Você não precisa ter medo de Deus, você tem que ter temor a Deus, porque a Bíblia diz assim, não temer aqueles que matam a carne, mas antes de temer não só aquele que pode matar a carne, mas também pode lançar a alma no inferno. Nós temos que temer a Deus, temos que tomar vergonha na cara, porque o que está faltando exatamente é a ousadia e determinação. Eu vou servir a Deus, e as pessoas não estão servindo a Deus, elas estão brincando com Deus. E Deus não é chacota de ninguém, não. Já basta esses endemoniados, esses de sambistas de escola de samba, que fazem no carnaval todo ano esculhambando o nosso Senhor. E os evangélicos, cadê eles que não fazem nada? Cadê? Não tomam atitude. Eles ficam só criticando, mas não tomam atitude. Clama a Deus, faça como Elias. Elias falou, se eu sou de Deus, caia fogo. Porque, irmãos, a Bíblia diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, ergue-te e lança-te o mar. Então está na hora de tomarmos atitude, porque somos de Deus, não podemos ficar parados. As pessoas ficam zombando do nosso Deus. Fizeram na última escola aí, o diabo, o enfeito do diabo, endemoniado, né, com roupa demoníaca, porque eles são característicos daqueles que eles são mesmo, aqueles que eles servem, né, arrastando o nosso Senhor nas pistas, nas passarelas, e todo mundo aplaudindo aquele desfile, aquele enredo que
Para eles ficou mil maravilhas. Meus irmãos, o inferno vai estar para ser inaugurado. Ainda não tem ninguém no inferno. Quem pensa que já está todo mundo no inferno, não. O inferno ainda vai ser inaugurado. E o julgamento de Deus vai vir. Você que não tem um momento, aquele momento, já viu aquele momento que você tem que ter com Deus? Aquele momento especial que você tem que ter com Deus? Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você busca a Deus? Quantas vezes a Bíblia diz buscar o Senhor enquanto se pode achar? Você tem buscado o Senhor? Procure enquanto Ele está perto, porque vai chegar uma hora que você não vai achar. Então a pergunta é, meu irmão, a pergunta é simples: como está a sua vida? Como está? Ou melhor, como está a nossa vida? A pergunta é, como estamos diante de Deus? Será que realmente estamos agradando ao Senhor? A Bíblia nos faz uma severa advertência: examinar para ver se estão na fé, porque no dia do arrebatamento, quem não tiver um coração puro vai ficar. E outra coisa também, esse negócio de ir para a igreja, aí depois chega em casa, vai ligar a televisão, vai entrar na internet e daqui a pouco você apaga tudo que você aprendeu na igreja porque você está ligado com o mundo. Você não consegue se desconectar com o mundo. Está na igreja, está com o celular, está em casa, está com o celular. Quando você pega a Bíblia para ler, você lê um trechinho, daqui a pouco fica incomodado, querendo, assim, eu já li, já fiz o meu dever de casa. Tipo uma obrigação. Aí depois você volta o raio da internet, não é isso? E eu pergunto para você, será que isso está agradando a Deus? Porque a Bíblia fala, deixa bem claro, o Senhor Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Meu irmão, como tem sido a sua vida diante de Deus? Você tem lido, você tem tido comunhão? Você tem tido aquele momento entre você e Deus? Porque se você faz, Deus ele condena a idolatria, você sabia, né? Então se você faz serve o seu mamon, as coisas do mundo, mamon, e deixa de servir a Deus, você é idólatra. E a Bíblia diz que pros idólatra é tudo aquilo que a pessoa serve, que adora, que cultua, a qual se liga mais do que Deus. Você tem que estar ligado em Deus quando você liga em qualquer coisa. WhatsApp, internet, Facebook, qualquer coisa, rede social. Isso para você é mais importante que Deus. Isso você pode estar certeza, está plantando para a sua própria condenação. E preste bem atenção, irmãos, eu não estou aqui brincando não, tá bom? Preste bem atenção, você acha que Deus, muita gente fala, Deus é amor. Tem até uma igreja abençoada aí, né? Entendeu? Deus é amor, com certeza Deus é amor. Mas preste bem atenção no que eu vou ler agora para você, que se encontra no livro de Oséias, no capítulo 14. Isso é para você, e para mim, é um alerta muito sério. Jesus está voltando e pode ser a qualquer momento o arrebatamento, pode ser até agora. Então, prepara o coração, porque quem ficar aqui vai ter 7 anos de triste dor e desespero, porque a grande tribulação, como nunca houve, a Bíblia descreve que vai ser terrível. E nos 4 cantos do planeta, se essa doença causou esse transtorno, coronavírus, imagine, misericórdia, nem falo. E o anticristo está prestes a se manifestar, irmão. Então fica atento. A Bíblia diz que sem santidade não veremos a Deus. Você quer saber o que está escrito em Oséias capítulo 14? Vamos lá. Olha o que diz em Oséias capítulo 14. O tema da mensagem é exortação ao arrependimento e promessa de perdão. Deus, ele dá o perdão, mas você tem que vir para o arrependimento, se dobrar, se ajoelhar, botar a cara no pó, clamar e pedir perdão por todos os seus erros, porque o salário do pecado é a morte. E quando você não se apresenta a Deus em sinal de arrependimento, Deus, o Espírito Santo, não pode trabalhar na sua vida. Preste bem atenção no que diz a palavra do nosso Deus. No livro de Oséias, capítulo 14, diz assim, ó: e convertei-vos, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Olha a convocação. Porque pelos teus pecados tem caído. Muita gente está caído, irmão. Caído e pensa que está de pé. Só porque tem um empreguinho, tem um negocinho aqui, está indo casar, acha que está tudo bem. A vida da pessoa está no inferno, com doença, qualquer coisa. Porque não adianta. A Bíblia diz, quem planta para a carne, colhe corrupção. E quem planta para o Espírito, colhe a vida eterna. Olha só, convertei-vos, ó Israel, ao Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. E as pessoas não enxergam quando caem. No verso 2. A pessoa nem enxerga que já está caída, né? No verso 2. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. E dizei-lhes, expulsa toda a iniquidade e recebe o bem. E daremos como bezerros
os sacrifícios dos nossos lábios. Irmãos, preste bem atenção. Aqui manda você fazer o quê? Nós fazemos o quê? Expulsar toda a iniquidade. As pessoas expulsam o demônio, não é verdade? As pessoas expulsam o diabo. As pessoas expulsam todo o mal. As pessoas dizem que está amarrado, não é isso? As pessoas falam tudo isso, não é isso? Mas Deus manda você expulsar a iniquidade. O que é expulsar a iniquidade? É você resistir. Você lembra da passagem de Jó? Que passagem linda de Jó? Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Então você sabe o que quer dizer expulsar a iniquidade? É você resistir. Quando o diabo vier, você resiste. Ele está repreendido em nome de Jesus. E você repreenda mesmo. Repreenda em alto e bom tom. Entendeu? Qualquer coisa que te faça cair, não tenha vergonha não. Fale bem alto, porque é melhor você falar alto do que você ficar timidado com o diabo e cair em tentação. Isso é o quê? Isso é o quê? Como a gente leu aqui? Expulsar toda a iniquidade. Resistir ao diabo e ele fugirá. É bíblico. Você tem que resistir. Se a Eva resistisse lá no jardim do Éden, se a Eva resistisse à voz de Deus, é assim que Deus disse, aí a serpente disse, não, tão certo que não morrerás. Aí ela tinha que falar assim, não, na verdade Deus falou, está falado. Deus falou, está falado. O Senhor não mente. E aí, deu ouvir a voz do diabo. A mesma coisa desse mundo. Esse mundo está na mentira, está no engano. Eles brincam com Deus. Eles pensam que não vai acontecer ali nada. É o engano do diabo. É igual os políticos que mentem, que mexem na maior cara de pau, chega lá e fala mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Aí vamos lá, meus irmãos. Aí diz, expulsa a iniquidade e recebe o bem. E recebe o bem. Quando você afasta o pecado, você recebe o bem. Deus não paga o mal, o bem, não paga o mal com quem faz bem. Aí diz assim, e daremos como bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montado em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos, mas tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Amém? O órfão, eu creio que é a pessoa que é órfão de pai e mãe, não é isso? E o órfão é aquela pessoa que não tem Deus. Deus diz na palavra dele, sem mim nada podeis fazer. Aí diz assim, e sararei a sua perversão, e eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Olha que coisa linda. O nosso Deus, ele não é um Deus de vingança, ele é um Deus juiz. Sim, ele ele promete penalidade máxima para aqueles que estão vivendo sob a iniquidade, mas ele também promete aqui, ele diz o quê? E sararei a sua perversão, e eu vos juntamente os amarei, voluntariamente vos amarei, porque a minha ira se apartou deles. Irmãos, não queiram ver a ira de Deus. Aí diz no verso 5, eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergoteias e a sua glória será como o da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Voltarão os que se assentaram à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerão como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que mais tenho eu com os ídolos? E eu tenho ouvido e isso considerarei. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Amém? Se você é sábio, você entenda essa palavra, porque a coisa é muito forte. Deus, ele promete a misericórdia dele. Isso daqui é um sinal de prosperidade. Então custa andar na presença de Deus, custa fazer o que Deus quer, custa caminhar nos braços do Senhor, porque se a pessoa não caminha nos braços do Senhor, ela acaba tendo problema, porque Deus, ele abre a porta das oportunidades. Deus, ele dá a oportunidade para cada um de nós. E ele quer o quê? Que você se renda. Irmãos, por que é difícil ser humano tomar atitude? Entendeu? Eu comecei a fazer a pergunta, o quê?
Qual é a minha pergunta? Se a voz do povo era a voz de Deus. Irmãos, quem escolheu Saul? Quem preferiu ser governado por um homem do que por Deus? Não foi o povo que preferiu um rei. E aí Deus lhe deu Saul. E a gente sabe o estrago que foi o reinado de Saul. Então eu pergunto para você, a voz do povo é a voz de Deus mesmo? Será que é? Será que não tem nada errado nessa história não? Vamos perguntar também, quem estava condenado, quem escolheu Jesus ou Barrabás? Aliás, foi dada a oportunidade do povo escolher quem iria ser solto, Barrabás ou o Senhor Jesus. E o povo escolheu quem? Barrabás. A voz do povo é a voz de Deus? Será que a voz de Deus é isso mesmo? Escolher um bandido? Se bem que o bandido também teve a oportunidade de se converter. A Bíblia não diz que ele se converteu não. Mas, irmãos, é isso. Hoje é o dia da oportunidade. Não é amanhã, não é depois. É você tem que se agarrar a essa verdade sagrada que é hoje. Então não brinque com as coisas de Deus. Tem pessoas aí, antigamente a igreja era respeitada, irmão. As pessoas temiam a palavra de Deus, respeitavam a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão fazendo a igreja de boate, me perdoa, de comércio, me perdoa, de prostituição, me perdoa. As irmãs que andavam com roupa até no joelho, hoje andam com roupa acima do joelho, mostrando até o fundo da calça. Me perdoa falar isso, mas é verdade. Uma falta de respeito muito grande às coisas de Deus. As coisas de Deus é santa. E eu pergunto para você, o que você vai ganhar com isso? Né? O que você vai levar? Você está preparando a sua alma? Pois na hora certa você vai ouvir um som de um instrumento que não se afina ao dia pagão. Virá anunciando, é uma letra, né? De uma música, sem segundo avisa a hora da razão. Então, meu irmão, preste bem atenção. Hoje é o dia de você se agarrar a Deus, de você se consertar. Você não tem tempo. Quanto tempo você perdeu, meu querido, minha querida irmã, nesse mundo? Quantas vezes você foi desiludido? E os seus amigos, onde estão? Aonde estão? Porque as portas se fechou para você, todo mundo batia nas suas costas. Você é meu amigo, você é meu amigo. Quando as portas se fechou para você, os amigos simplesmente evaporaram, sumiram. Mas Deus, ele sempre esteve com o seu lado. A própria palavra diz assim: eis que estarei convosco, amado, até os finais do século. Então Deus nunca te abandonou, mesmo quando você o abandonou. E as pessoas têm por si... Não sei se vocês já repararam, vou falar uma coisa para vocês. Vocês já repararam que o ser humano tem por si culpar a Deus pelos seus fracassos? Já repararam isso? Já repararam isso, irmãos? As pessoas culpam, a Deus pelos seus fracassos, como se Deus fosse conivente. E elas fazem as coisas como se Deus... Elas fazem as coisas erradas como se Deus fosse conivente com o pecado dela, com os seus pecados. Então as pessoas culpam a Deus pelos seus fracassos. Elas nunca culpam o inimigo. Agora, claro, na maior das vezes, muita gente culpa o diabo, né? Ah, é o diabo. O diabo está até cansado já de tanta gente falar que é ele, tá? Ele, eu não sou aqui defendendo o inferno não, mas ele com certeza tem porcentagem disso, que a maldade veio por causa dele. Aí eu pergunto para você, a sua vida é dirigida por Deus ou pelo diabo? Se a sua vida é guiada por Deus, o diabo não tem domínio. A Bíblia diz que o diabo não pode ter domínio, o pecado não pode ter domínio. Ou seja, o pecado na sua vez se tornou uma lei. Quantos crentes saem da igreja para beber? Você acredita nisso? Não é escandalizando não, mas tem crente que sai para fumar, tem crente que, mulheres, servas de Deus que ficam se fornicando, vão agora pro retiro, aí ficam lá paquerando as jovens que são bonitinhas, engraçadinhas, não é isso? Isso, a ira de Deus vai ser derramada, porque as pessoas estão brincando, entendeu? Fazendo esse momento tão sublime, esse momento de comunhão com Deus, de prostituição. O que está faltando? Está faltando pessoas tomarem atitude. Os nossos líderes, né? Tem que ter alguém com coragem de falar e pregar, mandar a espada mesmo, para arrancar esse demônio, porque o diabo só sai do caminho quando tem fogo, quando o fogo desce. Porque não pode continuar esse tipo de coisa, porque o inferno ele foi criado para o diabo e seus demônios, não foi criado para o ser humano. Então, a pergunta é: como está a sua vida, campeão? Como você tem se portado diante das pessoas como um servo de Deus? Você tem evangelizado? Quando você tem dado a sua oferta de evangelização, você é uma oferta viva, você tem dado a sua oferta evangelizando, pregando a palavra, ministrando louvor? Você tem feito isso para as pessoas que estão carentes?
não de alimento, mas da presença, do poder e da palavra de Deus? Se você está fazendo isso, a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que acode ao necessitado. Então você acudiu ao necessitado, é exatamente isso daí. Isso é exatamente acudir o necessitado. Não é você dar uma bandeja de comida, não. Acudir o necessitado com a palavra que alimenta. Porque o próprio Senhor Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Amém? É isso que nós temos que entender. Irmãos, eu quero deixar aqui para você essa palavra. Amém? Agora eu quero deixar também aqui uma mensagem para fechar aqui, né? Esse momento tão importante para a sua meditação. Tá? Vou deixar aqui um texto para você meditar na palavra do nosso Deus. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia aqui. Né? Pera aí, tô demorando um pouquinho porque eu tô com a mão ocupada aqui. Uma mão tô ocupada e a outra eu tô aqui abrindo a palavra, né? Deixa eu falar aqui pra você, deixa eu trazer uma palavra pra você aqui. Essa palavra aqui é forte, hein? Você já ouviu, é uma severa advertência para os servos do Senhor, para não se misturar. Para você não se misturar. Olha só. Livro de Salmo. E veja o que Deus vai falar no seu coração. Essa mensagem aqui é a mensagem-chave que se encontra no livro de Salmo, no seu capítulo 1. Olha só o que diz. Às vezes você pensa que tudo é amizade, que você tem que se envolver com todo mundo, tem que agradar. Não, a Bíblia diz: importa agradar a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Salmo. Preste bem atenção. Bem-aventurado o varão. Pode ser o varão ou a varoa, o homem ou a mulher, né? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem te detens no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos aqui meditar nessa pequena frase aqui. Não vamos ler porque é muita coisa, né? Preste bem atenção. Bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado, quando você vê a palavra bem-aventurado, a Bíblia quer dizer feliz. O varão, quando fala varão, pode ser varoa também. O varão e a varoa, o homem e a mulher de Deus, o servo do Senhor. Bem-aventurado, vamos traduzir assim: bem-aventurado o servo do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus que está me ouvindo agora, que não andam segundo o conselho dos ímpios. Tem pessoas que pedem conselho de todo mundo. Será que eu compro aquela casa? Será que eu alugo aquela casa? Será que eu entro naquele trabalho? Será que eu faço isso? Será que eu saio hoje? Pede o conselho dos ímpios. A pessoa diz assim: será que eu bebo uma cerveja hoje? Será que para refrescar a garganta? Bebe, tá bom. O conselho que você vai ver dos ímpios é esse: bebe bastante. Ah, mas eu sou da igreja. Não, mas não tem nada a ver. Não é isso que vão dizer então. Então a pergunta aí vem aqui, ó. Não anda nem no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí diz assim, ó: antes você tem prazer. Olha que prazer que Deus permite que você tenha. Qual é o prazer? Não o prazer da carne, mas o prazer de quê? Antes o seu prazer estar na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Você medita na palavra de Deus dia e noite, meu irmão? Você medita na palavra de Deus dia e noite? Se você medita na palavra de Deus de noite, Deus vai te abençoar e muito. Mas você tem que meditar na palavra de Deus dia e noite. Uma pergunta. Você pergunta para mim: você tem que ler a Bíblia todo dia? Não, mas antes eu fazer uma pergunta. Você come todo dia? Você se alimenta todo dia? Se você se alimenta todo dia, então você tem que comer todo dia, né? Você não fica sem comer, nem eu fico sem comer. A mesma coisa. A Bíblia diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ou seja, você come todo dia, a Bíblia está dizendo para você. A Bíblia está dizendo para você claramente: não só comer comida todo dia, como se alimentar da palavra de Deus, porque ela fortalece. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia aberta, ela falando com você. Quando a Bíblia está fechada na sua casa e você não medita, é a boca de Deus fechada, Deus não pode falar. E a Bíblia vem dizer que a palavra de Deus é edificação para os homens, é o nosso fortalecimento, é o elevamento da nossa fé. Amém, irmãos? Então quero deixar essa mensagem aí. Preste bem atenção, né? Às vezes a gente vê, né? As pessoas acham que são alguma coisa quando não são nada, somos como pó.
né? As áreas mais afetadas, irmãos, pela sociedade hoje, são as áreas pobres, onde as pessoas não têm a quem recorrer, por causa da corrupção. Por causa de tudo isso, e como a gente viu em Gênesis, a corrupção do gênero humano, o afastamento de Deus, entendeu? Nós não podemos contar com político não, meu irmão. Não podemos contar com homem não. Maldito homem que confia no homem, temos que contar com Deus, amém? Que Deus ilumine e abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Deixa essa mensagem aí para a vossa meditação. Graça e paz.